Quem é vivo sempre aparece, né, gente? Depois de um longo hiato, que com certeza muitas pessoas sentiram falta. Aconteceu muitas coisas nesse meio tempo e eu vou estar aí papeando com vocês e anunciando uma coisinha muito legal que vai acontecer mesmo. Inclusive, eu comprei um iPad, gente, meu Deus! Eu nem acredito nisso. Foi muito tempo juntando aí dinheiros para comprar o Divo, porque para os meus trabalhos eu precisava urgente. Finalmente aconteceu. Vamos lá, então. Eu fiz um vlog muito legal, o último que eu postei aqui, eu gostei muito. Teve muita participação da minha irmã, a gente foi em um lugarzinho legal, com coisinhas legais para compartilhar com vocês. E depois disso aconteceu tanta coisa, mas eu vou só para os tópicos principais. Então, eu viajei, eu e minha família, meus pais, a minha irmã, a gente foi para Argentina, para Córdoba, uma cidade muito linda. A cidade universitária, é tipo o polo universitário da Argentina, então tem muita universidade, faculdade lá, muitos prédios lindos e, enfim, eu tinha ido lá em 2007 para 2008, que eu fiquei no final de 2007 para início de 2008 e depois eu nunca mais fui, né? Então foi praticamente 20 anos atrás. Eu não lembrava de muita coisa. E a gente foi, eu tenho parente lá, né? Eu tenho minha tia com minhas primas e meu tio. E aí visitamos a galera, passeamos muito, comemos muitas coisas gostosas. E eu fiz vlog de muita coisa, porque lá tem muito museu legal também e tudo mais. Gente, gravei um monte de coisa legal. Fiz pasta, né, no meu iPhone, aquele álbuns compartilhado que eu já compartilhei essa dica nas minhas redes sociais, que é uma nuvem gratuita aí que tem um limite acho que de 2 teras para você usar. Você pode fazer álbum com outras pessoas que têm iPhone ou com você mesmo. No caso, eu tenho muitos comigo mesma para vários tipos de coisa, para trabalho e pessoal. Só que eu perdi boa parte desses vídeos, gente. Muito triste, eu fiquei muito chateada. Não é que assim eu perdi, deixa eu explicar. Eu tinha colocado nesses álbuns compartilhados e eu estava editando esses vídeos no CapCut no iPad, não no celular. E como já estava tudo lá, né, há alguns dias, né, tinha um vlog do dia 1 ao dia 3, depois eu ia fazer o vlog do dia tal ao dia tal. Eu deletei da nuvem, eu acho que sem querer, porque às vezes, como é na galeria do celular, é a mesma visual, então você pode confundir. E eu acho que eu confundi. Eu tinha deletado da pasta de vídeos porque eu pensei já tá na nuvem. Só que eu acho que eu deletei da nuvem achando que estava deletando da pasta de vídeos, pensando, nossa, eu já achei que já tinha deletado, deixa eu deletar aqui. E quando deleta de lá, já era. Já era, não vai pra lixeira, vai pro além. E eu perdi. Mas tudo bem, tava no CapCut, eu estava editando, aí eu fiz uma mini limpa ali no meu CapCut, porque tem os meus trabalhos também, que eu vou entregando e eu vou deletando. Só que no celular, quando a gente edita no CapCut, ó, eu tô falando, esquecendo de me maquiar, e eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Quando a gente edita no CapCut do iPad, e beleza, você edita ali e tal, né? Nossa, eu tô com uma espinha do nada aqui, eu nunca tenho espinha. Tava praticamente pronto, quer dizer, tava pronto os cortes, eu só precisava pôr os efeitos, as musiquinhas, as escritas, só esses detalhes que eu ia postar. Quando eu fui fazer a limpa, eu deletei sem querer esse vlog. Aí eu, ai meu Deus, deletei que sem querer, porque a capa, ali, o frame inicial era meu rosto, e como tinha vários vídeos, meu UGC, que é eu testando uns produtos, e era com o meu rosto, meio que foi junto ali. Aí eu, ah não, o vlog tava aqui, peraí, deixa eu ir na lixeira recuperar, né? Porque no iPhone é assim. Gente, cadê a lixeira no CapCut no iPad? Cadê? Eu procurei, eu revirei o aplicativo, entrei todas as abas existentes. Eu procurei no Google, no TikTok, em tudo que é lugar, onde fica a lixeira do CapCut em tablet, iPad e assim por diante. E todos os lugares falando a mesma coisa, e o próprio CapCut também, que eles não têm uma lixeira definida para iPad e tablet. Simplesmente eles falaram que é uma coisa que está em teste, que não tem em todas as versões para tablet, e que se não está aparecendo em tal lugar no meu, é porque não tem. E eu fiquei, tá, então eu simplesmente perdi? Sim, eu simplesmente perdi tudo. Aquele vlog que estava praticamente pronto, eu perdi tudo e não tinha mais nos meus arquivos do celular, gente.
Meu Deus, eu fiquei 2 dias tentando de tudo para ver se eu ia conseguir recuperar ou pelo meu celular os arquivos brutos, ou no CapCut, né? Mandei mensagem que tem um jeito de vocês falar com ele e tal. Gente, eu tentei de tudo e eu não consegui e eu perdi. Eu perdi esses 3 dias de viagem gravado. Tem foto e tal, mas assim, que tinha ficado tão legal, porque ela tem muita arquitetura antiga, tem muita coisa muito linda. A gente foi para uma outra cidadezinha perto ali. É que lá não é bem cidade, tipo, são coisas dentro de Córdoba, mas Córdoba é que é diferente daqui do Brasil, não é só país, estado, município, é diferente. Tipo, província, né? Aí a gente ia ido para um lugar lindo e comido coisas muito gostosas, eu filmei tudo e eu perdi tudo. Daí eu fiquei muito frustrada com isso. E eu fiquei bem desanimada de gravar pro YouTube por causa disso, mas porque foi culpa minha, né? Mas a questão de não ter lixeira num aplicativo de edição de vídeo, tipo, como assim? Sabe? Todos que eu usei para versão de celular, eu já usei vários antes de usar CapCut. Tem lixeira, tipo, fica em algum lugar por um tempo, porque pode acontecer da gente deletar sem querer coisas, meu Deus. E isso me chateou e eu fiquei sem gravar. Tem outros dias ainda, né, da viagem, só que eu acabei nem editando, porque eu não sei se vai ter nexo fazer esse vlog dos dias mais do meio pro final da viagem. Mas se eu um dia me animar, eu edito e vejo se eu compartilho aqui como vlog. Gente, já deu 10 minutos praticamente e só eu reclamando, né? Isso aconteceu, mas a viagem foi incrível. A Argentina tem muitos lugares surreais, né? Eu conhecia Córdoba já, mas como eu disse, fazia muito tempo que eu tinha ido. Eu não lembrava de muita coisa, eu era muito nova na época. Nesse meio tempo, né, eu comprei o iPad, que, gente, eu tava querendo há muito tempo, e tinha que ser iPad, porque não podia ser um tablet de outra marca, meu Deus do céu. Gente, eu queria justamente um iPad pela facilidade de comunicação entre os aparelhos, né? Como eu tenho iPhone, eu queria algo que eu pudesse passar arquivos de maneira fácil, mais rápida, porque teve trabalhos que eu fiz de cobertura de evento que um deles eu levei o notebook e deu muito trabalho passar para o notebook as coisas e tal. E pelo iPad é muito mais fácil, até coisas de câmera também, ali com o conector adaptado. Então eu falei, não, eu preciso que seja um iPad pela comunicação, de enviar arquivo, tem a questão dos álbuns compartilhados que eu coloco muita coisa lá e depois eu só baixo pro iPad, sabe? Eu queria por isso e pela qualidade de cor da tela. E eu comprei a linha Pro, eu comprei o último que lançou. Ele é chip M5, ele é o iPad 11 Pro, e é isso. Só que eu não peguei o de 13 polegadas, eu peguei o de, acho que é 11 polegadas, porque o outro é muito grandão, e eu queria uma coisa prática para levar. Então, eu comprei esse, e foi uma super conquista, investimento desse ano, investimento mais alto desse ano. Mas ainda bem que eu moro do lado do Paraguai, né, gente? Então, eu nem sei quanto que tá no Brasil um desse, mas eu achei por um valor bem bom. Pesquisei muito e nos 45 do segundo tempo eu achei uma loja que eu já conhecia, no caso, essa loja é bem grande lá no Paraguai, só que eu não tinha visto o preço nela. E quando eu vi, falei, cara, aqui tá mais barato que onde eu já planejava comprar. Então eu comprei lá e tem sido muito bom. Assim, me sinto muito produtiva, facilitou várias coisas para mim. E, gente, daí como aconteceu todas essas coisas, eu fiquei sem fazer vlog, eu tava me sentindo um pouco perdida com relação à minha criação de conteúdo aqui pro YouTube, porque eu tinha algumas coisas definidas, né, pra mim. É, tô verificando aqui. Sobre como seria esse canal. Só que eu fui estudando muito sobre e minha visão das coisas também foi mudando e tudo mais, porque a gente vai conhecendo mais coisas e se atualizando, né? E algumas coisas mudaram. Inclusive, olha só quem está usando blush em bastão. Sempre tive, mas eu não usava como blush porque, gente, eu já testei alguns outros de algumas marcas que eu nem tinha comprado. Eu testei assim de outras pessoas. E eu não gostava porque eles tiravam a cobertura de baixo. E esse que eu tô usando, eu não sei se é porque é da mesma marca da base que tá embaixo, que no caso é um protetor solar em bastão, né? Esse aqui da Bilbil. E o BBS, que é o blush, aquele tá manchado de base, mas ele é um pouquinho mais coralzinho. Ele não tira, continua, sabe? Daí eu comecei a gostar. Daí agora eu tô usando a função completa dele, que é blush, sombra e batom. E fica muito lindo.
Olha isso, com um negocinho natural, a saúde. Enfim, aconteceu todas essas coisas. Fui estudando muito sobre YouTube, sobre algumas outras coisas, porque, gente, eu tenho que confessar para vocês que tem alguns contratos de trabalho meu que se encerraram de um tempo para cá. No final do ano passado aconteceu um desses e esse ano outro. São trabalhos que eram importantes para mim, para minha renda, e em boa parte por causa da inteligência artificial. Então, lógico, a gente, né, como editor e videomaker, a gente está implementando a inteligência artificial para facilitar algumas coisas no trabalho, agilizar, mas tem coisas que as pessoas estão fazendo, né? Então, teve alguns acontecimentos desse, e eu tô estudando outras coisas para fazer além da criação de conteúdo, porque eu sempre fui assim, gente. Eu falei, penso, se alguma coisa não tá dando certo, vamos tá implementando outra. Meio que dentro de um universo que eu sou habituada, que eu sei que eu gosto de fazer as coisas, mas tem que atualizar, né? E claro, eu ainda sou maquiadora, já estamos indo aí para, sei lá, acho que 13 anos ou mais como maquiadora. Mas pensei, cara, o YouTube é uma coisa que eu sempre quis, desde que eu comecei a assistir YouTube. Sempre achei legal. E daí, quando eu comecei a ver pessoas criando conteúdo, né, lá nos primórdios, eu pensava, cara, que incrível. Mas parecia que era uma coisa assim, nunca quis ser pra mim, né? Acho que muita gente já pensou assim, pensa assim. Só que eu fiquei muito perdida nesse meio tempo. Pensei, cara, o que eu vou fazer, né? Eu sou uma pessoa muito conhecida no meio aí de beleza, de autocuidado e tal. E realmente são coisas que eu entendo, que eu gosto, mas eu não queria me limitar só a isso. Então eu fui pensando em coisas e como que eu adaptaria o meu canal para ter o público talvez que eu ache mais interessante. Até que eu pensei, vou criar quadros dentro do canal, né? Eu já tinha comentado sobre isso, mas eu acho que eu não cheguei a manter. Então, eu quero manter os quadros relacionados a produtos de beleza. Por exemplo, os terminados, só que não é só de beleza, né? Pode ser coisas de casa, sei lá, uma vela, coisas que eu gostei no geral. Então, terminados do mês, ou a cada vários meses, que tem coisa que demora para acabar, né? Desenhas de produto que eu faço, eu já fiz vários vídeos assim, que eu pego vários produtinhos e faço uma mini resenha de cada um e encaixo nesse vídeo, então você fica com informação de vários produtos e coisas ali num mesmo vídeo. Os vlogs que vão acontecer de vez em quando, mas eu quero deixar para quando eu for fazer algo interessante de fato. E também tem uma coisa que eu já fiz em outras redes sociais minhas, compartilhar sobre uma coisa que eu gosto desde criança e que sempre fez parte assim da minha vida muito, que é assistir. Eu sempre gostei muito de filme, de série, de desenho. Gostava muito de anime, mas eu confesso que já faz muitos anos que eu não assisto, que não é uma coisa mais que me chama atenção, mas fez muito parte da minha vida. E jogo, apesar de eu não ter videogame, eu ia na casa de um amigo meu jogar videogame, e até hoje a gente fala sobre isso, ele joga e a gente conversa sobre. Então eu pensei, cara, como que eu vou implementar isso, né? Como eu posso implementar no meu canal? E eu pensei, eu vou criar um quadro. Então eu fiz uma listinha de quadros, coisas que eu já faço, que eu quero voltar a fazer, no caso, manter, e um quadro novo. Então vai ter playlists aqui. Vou reorganizar a parte de playlist, ter os nomes certinho para as pessoas conseguirem acessar. E vamos ter quadro novo no canal. Já vai lançar essa semana, porque eu já comecei gravando para várias semanas, entendeu? Eu tava animada. Então eu já criei vários roteiros, eu gravei, já estou editando e vamos ter o quadro Sexta-feira em Casa. Por que eu coloquei esse nome no quadro? Porque eu não quero me limitar só a falar de filme e série também nesse quadro. Deixa eu ajeitar minha olheira aqui. Porque eu queria falar de coisas no geral que a gente pode fazer ou faz sexta-feira. Eu não sou uma pessoa que costuma sair, saio para trabalhar e para compromissos como academia e coisas muito pontuais e compromissos que a gente tem que cumprir, né? Mas sair assim é mais raro, não tenho muita energia social. Então eu faço coisas em casa. Então é para mostrar, vamos fazer uma receitinha hoje para essa sexta-feira, uma receita realmente fácil que dá para fazer em casa, a gente não sendo chefe de cozinha. Isso até para ter ideia do que fazer no final de semana, às vezes tipos de jogos, ideias legais para fazer, reunir os amigos em casa, não quer sair. Gente, dei uma acelerada aqui porque senão eu fico falando e daí eu vou me atrasando gradativamente, né?
Mas seria isso. Se eu ver que tem uma necessidade de criar um canal separado mais para frente sobre isso, sobre algum dos quadros virar um canal, eu vejo, mas por enquanto eu quero que seja um quadro dentro do meu canal, porque eu vejo muitos canais que dá certo tendo quadros, né? E às vezes tem episódio que é viagem da pessoa, tem episódio que é, né, dentro do quadro de produtos, que a pessoa faz review, tem os blogs, tem as dicas. Inclusive, um canal que eu lembro muito é o Chata de Galocha, que eu acompanho desde que era blog, desde o comecinho. Eu não lembro quanto tempo faz, eu era muito de acompanhar blog, e eu tive blog também, que é uma coisa que eu tô pensando muito em voltar a ter, porque eu gostava muito, e hoje em dia é até mais fácil, né, gente? Na época era bem mais difícil para fazer tudo no blog. Mas enfim, esse é papo para outro vídeo. Deixa eu passar um batom, né? Que essa palidez ninguém merece. Eu vou misturar dois BBS aqui. Gente, parece sempre que eu só falo disso, mas é porque eu realmente uso só esses negocinhos, eu não uso batom. E eu vou fazer essa mistura porque eu não uso rosa forte assim. Então eu vou misturar com esse que fica lindo, vocês vão ver. Esse é o Tutti Frutti. Gente, eu amo essa combinação. Sério, fica muito lindo. Mas enfim. Então, também tem o da Bruna Vieira, que eu sempre amei acompanhar, acompanhei desde que era blog. E são pessoas que não ficam criando um monte de canal diferente para você acompanhar cada coisa em cada canal. Você acompanha uma pessoa com quadros no mesmo canal, e eu gosto disso. Sempre me identifiquei com isso. E eu, por enquanto, não vejo necessidade, a não ser que eu vou falar de um assunto completamente fora de tudo isso. Então, eu criaria outro, sei lá, se eu fosse falar, não sei nem do que, gente, sei lá, vou falar de carro, isso não aconteceria. Mas aí criaria, assim, um canal separado, mas são coisas do dia a dia e que podem virar dicas, sugestões. Tem muita coisa que eu posso oferecer para ensinar, né? Eu já fiz muitos conteúdo ensinando coisas que te ajudam na tua autoestima, no sentido de se cuidar mesmo, né? De beleza ali e tal. E os vlogs só um plus ali do dia a dia, que eu confesso que não é fácil de gravar. Você tá ali, às vezes, fazendo serviço e faz coisa, daí tem que ficar mudando o celular de posição e lembrar de gravar, e às vezes dá memória cheia. Gente, não é fácil fazer vlog, valorize. Então, por isso que eu digo que vai ser só um plus. Eu vou ter quadros mais específicos no canal que eu quero trazer aqui. Sexta-feira já teremos o primeiro Sexta-feira em Casa, com dica legal, e eu tô muito animada com esse projeto, que eu acho que vai ser uma coisa fácil de eu manter, porque realmente eu faço muito isso, e eu tenho um catálogo muito amplo de filme, de série, de coisas legais para fazer, porque sempre fez muito parte realmente do meu dia a dia, e eu tenho muitos amigos e conhecidos que também são dessa vibe de não sair muito e tudo mais, que a gente tem fases, né? Tem gente que sempre foi mais de sair e talvez tenha sempre esse perfil, mas tem pessoas que são mais de boa ou já estão numa idade que a gente gosta de ficar mais cozy em casa, sabe? A gente tem muitos boletos para pagar quando a gente é um adulto plus. Então, nem sempre dá pra gente ficar saindo. Então, a gente tem que usar a criatividade em casa. Então, é meio que para isso, nessa parte de entretenimento mesmo. E eu tô animada, eu acho que vocês vão gostar. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo, que já vai ser sexta-feira, e vamos ter mais papos assim, se vocês curtirem. Foi interessante conversar aqui com vocês, eu tava com saudade de fazer isso, e eu sempre ficava, como assim as pessoas sentem saudade, né? Quando eu assistia vlog, a pessoa falou, nossa, eu senti saudade de vocês. E realmente, porque parece que a gente, mesmo a gente estando falando só com o celular, e talvez ninguém responda, ninguém faça um comentário no vídeo, eu sinto que eu tô conversando com uma galera, sabe? E isso é muito legal. Por isso que eu gosto muito e quero continuar fazendo conteúdo para cá, mesmo que teve esses hiatos, mas às vezes a gente precisa desses momentos para se reinventar, sabe? Então, o de sempre, curte esse vídeo, comenta também para eu saber o que vocês estão achando disso tudo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu também vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês me acompanharem por lá, porque tem outros conteúdos diferentes. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!